Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os autores polêmicos. Lembrando que a lista de polêmicas está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Monteiro Lobato, um dos autores mais reconhecidos de todo o Brasil, considerado um gênio em sua área, e também ajudou a criar boa parte do universo infanto-juvenil com obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também contribuiu para a tradução e introdução de obras internacionais como Alice no País das Maravilhas e Mowgli o Menino Lobo. Comparado à sua importância histórica, vem o seu lado polêmico, porque ele era uma pessoa um tanto difícil. As suas principais críticas incluem teceu uma crítica sobre a artista Anita Mafaldi na Semana de Arte Moderna, acusando a obra dela de ser muito inspirada nas obras europeias e das vanguardas da época, e ele preferia que fosse uma arte tipicamente brasileira. A história do petróleo também é bem conhecida, já que ele conseguiu irritar até mesmo o presidente Getúlio Vargas, com o qual ele chegou a ser preso como inimigo político e perdeu tudo. Mas de uns anos pra cá, as pessoas começaram a problematizar, acusando suas obras de serem eugenistas e racistas, por conta de alguns trechos e detalhes, como em Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que a tia Anastácia na teoria é uma escrava que serve crianças brancas, ou em livros inteiros como O Presidente Negro, em que todos se unem para derrubar um negro que quer concorrer à presidência, ou um trecho que fala do embranquecimento populacional, além de alguns posicionamentos em que ele fala que o motivo por que o Brasil não vai pra frente é por causa do próprio povo. Howard Phillips Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, criador do terror cósmico, que influenciou e continua influenciando o terror como conhecemos, além de servir de inspiração para vários autores como Neil Gaiman, Guilherme Del Toro e Stephen King. De uns anos pra cá, as pessoas começaram a perceber que boa parte das criaturas indenomináveis, indescritíveis, que não dá pra entender qualquer tipo de intenção e são abomináveis em visão, refletiam parte de seu pensamento racista, antissemita, homofóbico e xenofóbico, considerando eles terrores reais que ele não é capaz de entender suas intenções e que ainda impregnam a nossa sociedade, de aparências indescritíveis, com vários rostos e vozes afórmicas que não somos capazes de compreender. Rudyard Kipling, ele é o autor de nada mais nada menos que O Livro da Selva, ou Mowgli o Menino Lobo. Para muitos historiadores e pesquisadores, ele é considerado uma das maiores mentes racistas, eugenistas e defensoras do darwinismo social, visto que seus livros traçam paralelos à sociedade da época, que estava no neocolonialismo e na missão civilizatória, como por exemplo em O Livro da Selva, que tem a lei da selva, que o animal que seguir a lei da selva será feliz e benéfico, e aquele que não seguir é o animal mais irracional, cruel e até malicioso, e quem não segue é justamente os macacos, que são uma óbvia referência às raças não brancas, em especial os negros, assim como a lei da selva é uma clara referência à missão civilizatória. Mas com certeza a obra que reflete bem mais suas visões racistas é o livro O Eterno Fardo do Homem Branco, que é considerado o livro mais importante na missão civilizatória do neocolonialismo e do darwinismo social. Clarice Lispector, conhecida como uma das mentes femininas mais importantes da literatura brasileira, grande ícone do feminismo e considerada mestra do romance intimista. Mas o que poucos sabem é que ela era uma mulher preconceituosa em vida, em especial em mulheres de classe mais baixa e negras, tanto que ela afirmava que as empregadas domésticas eram um poço de incompetência e que as patroas deveriam ter pulso firme e domá-las como se doma uma fera. Dr. Seuss, ele foi conhecido por criar várias histórias como O Gato de Chapéu, Como o Grinch Roubou o Natal, O Lorax e por aí vai. Mas recentemente foi percebido que algumas de suas ilustrações eram completamente racistas, como por exemplo, personagens negros sendo desenhados de modo tão estereotipado, ou quando é colocado na África, que além de não delimitar que país da África é, os nativos são desenhados como um povo tribal de tanga e tudo, além de ter chineses representados de modo estereotipado. Mas a própria companhia do Dr. Seuss decidiu remover tais livros que poderiam ofender as minorias. Hugh Lofty, ele é o escritor da série de livros Doutor Dolittle, que fazem parte do universo infanto-juvenil da literatura britânica. E apesar de ser um autor bem influente que faz parte do imaginário britânico da literatura infantil do mesmo, é indiscutível que ele tinha uma visão bem xenofóbica e racista de indivíduos não brancos, em especial os africanos e os indígenas, em que literalmente são tratados de um modo primitivo e com vários estereótipos inaceitáveis hoje em dia. Talvez o momento mais infame de seus livros seja um momento de um dos livros que Dolittle é sequestrado por uma tribo africana e o filho deles decide libertá-lo, contanto que Dolittle o ensine como ser branco, pois ele quer ser bonito como os europeus. Herbert George Wells, ou H.G. Wells, mestre da ficção científica e criador do romance científico, ele escreveu obras como O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. E para muitos críticos, ele é considerado um homem à frente do seu tempo, pois no início do século XX ele debatia e discutia assuntos que ainda são atuais, como o armamento nuclear, o advento do Estado e a ética na manipulação dos animais. E apesar de ter vindo de uma família bem humilde e ele conseguiu ascender na vida, ele simplesmente desenvolveu um ódio por pessoas pobres
Tanto que em boa parte de suas obras, como A Guerra dos Mundos, um dos primeiros lugares destruídos pelos alienígenas foram os bairros e periferias com qual ele cresceu. C.S. Lewis, além de um ótimo escritor, era um teólogo cheio, já que ele escreveu vários livros como O Cristianismo Puro e Simples, mas com certeza uma de suas obras mais conhecidas são a saga de livros As Crônicas de Nárnia. E foi justamente as Crônicas de Nárnia que geraram várias polêmicas. Vamos começar com a polêmica mais branda para a mais complexa, se me permite dizer. Paganismo. Por um bom tempo, As Crônicas de Nárnia foi taxada por muitas entidades religiosas e pais como uma obra pagã que promovia o paganismo e o ocultismo, apresentando uma figura zoomórfica de Jesus na forma de Aslan e considerando uma heresia, além de mesclar com algumas criaturas mitológicas que para algumas religiões é heresia. Mas o próprio autor contrariou completamente essa crença, muito porque Nárnia é pautada na Bíblia e faz paralelos religiosos e não é uma obra ocultista. Tanto que se você ler qualquer obra de Nárnia, você percebe que ele tem semelhanças com a Bíblia. Além disso, as criaturas mitológicas não são cultuadas como seres superiores ou algo assim do gênero, e elas só servem apenas para ilustrar e complementar uma obra que foi feita para introduzir as crianças à Bíblia. Racismo. Outras acusações que Lewis sofreu foi de racismo, em que os principais antagonistas de Nárnia são os calormanos, em que são pessoas de pele mais escura, barba mais proeminente e turbante, muito semelhante aos árabes, apesar de suas crenças serem semelhantes ao hinduísmo e não ao islamismo. E eles são retratados como um povo mau e inimigo que constantemente ataca Nárnia. Mas Lewis mais uma vez retrucou, dizendo que ele apenas seguiu a lógica do nosso mundo. Enquanto mais meridionais sejam as terras, aquelas juntas à linha do Equador, inclusive até o fim do continente africano, mais escuro será a sua pele. Ou seja, a Calormânia é semelhante à África subsaariana. Sexismo. Uma das polêmicas mais clássicas e que penduram até hoje, em que basicamente no livro A Última Batalha, Susana acaba não voltando para a Nárnia, e a justificativa que é dada é porque ela está mais interessada em convites, batons e nylon. E muitas pessoas, principalmente autores como Philip Pullman de His a Dark Material ou A Bússola Dourada e J.K. Rowling de Harry Potter, acabam abominando esse trecho, afirmando que Susana simplesmente se torna irreligiosa porque se descobriu como mulher e despertou a sua sexualidade. Além disso, Philip Pullman afirma que Lewis detestava mulheres e era sexista, mas em livros como A Cadeira de Prata fica claro que quem é a verdadeira protagonista é Jill, uma menina. Sem falar que O Cavalo e Seu Menino, em que Susana era rainha, era mostrado que ela não ia para os combates juntamente com seus irmãos porque essa não era a afinidade dela, ela tinha outras habilidades e outras afinidades. E muita gente defende que o trecho é tirado de contexto, e o que acontece é que Susana sempre teve uma fé mais fraca em Nárnia, muito porque ela queria se focar no agora, se tornar gente adulta, e quando ela finalmente cresce, ela deixa de ser religiosa porque não mais acredita nesse mundo. Intolerância religiosa. Essa é uma polêmica que o próprio Laut me avisou depois de ler A Última Batalha, em que basicamente quando dizem que Aslan voltou, mas na verdade é um jumento usando uma pele de leão, eles afirmam que Aslan e Tash, o deus calormano, são a mesma entidade, além do próprio Tash ser retratado como uma criatura maligna que exige sacrifícios humanos, que é assassino, não sei o que. O próprio livro afirma que ele é um falso deus e que quando Aslan destrói Nárnia, os calormanos simplesmente são arrastados por Task por acreditar em um falso deus. Sendo proposital ou não, o livro diz que se você acreditar em outra religião que não seja o cristianismo, você está defendendo um deus falso, a sua religião é errada. Roald Dahl. Ele é o autor de várias obras de nossa infância, como A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Bom Gigante Amigo, O Fantástico Sr. Raposo, Matilda, Convenção das Bruxas e James e o Pêssego Gigante. Mas ao mesmo tempo que ele é bem conhecido e importante na literatura infanto-juvenil, ele é bastante polêmico. Para começar, muitos pedagogos e psicólogos infantis não recomendam a leitura de seus livros por considerar histórias muito cruéis, grotescas e com mensagens distorcidas. Exemplo, em Convenção das Bruxas, o menino não consegue voltar a ser humano e fica preso na forma de um rato. E sabendo que a expectativa de um rato é de 3 a 4 anos, ele não fica nem um pouco triste, pelo contrário, ele fica feliz porque poderá morrer junto com sua avó, e ele não suporta a ideia de que morrerá antes de sua avó. Enquanto algumas pessoas interpretam que na realidade ele está feliz porque a sociedade não pode mais botar pressão nele porque agora ele é um rato e não uma pessoa, outros interpretam que simplesmente ele não suportando a ideia de morrer antes de sua avó é uma afronta a qualquer tentativa de crescimento e amadurecimento da criança. Além disso, ele era um autor com vários pensamentos racistas, xenofóbicos e antissemitas que refletem suas obras. Por exemplo, em James e o Pêssego Gigante, o Sr. Gafanhoto afirma que prefere ser assado e comido por um mexicano. Ou em A Fantástica Fábrica de Chocolate, que os Umpa-Lumpas são retratados como pigmeus de pele escura e com grito de guerra estridente. E na obra fica implícito que Willy Wonka simplesmente capturou os Umpa-Lumpas para trabalhar na sua fábrica. Ou em Convenção das Bruxas, em que o livro inteiro, se você parar a pensar, ele é fortemente inspirado no libelo de sangue, que é uma crença desde a Idade Média que acredita que os judeus
capturavam crianças cristãs e faziam rituais usando seu sangue, além de que a grande bruxa tem um monopólio, que também é um estereótipo judaico, além de que em crenças judaicas mais ortodoxas, as mulheres são proibidas de mostrar seu cabelo e sua pele, e por isso elas usam luvas e perucas para cobrir seu cabelo, além de, é claro, o clássico estereótipo do nariz avantajado. Como se não bastasse, ele chegou a dar algumas declarações bem polêmicas, em especial há um traço no judeu que provoca animosidade, mesmo fedorento como Hitler não os importunou sem motivo. J.K. Rowling, a famosa escritora de Harry Potter. A autora acabou sendo acusada de transfobia muito por causa de uma matéria dizendo pessoas que menstruam. Aí ela soltou uma mensagem do tipo, na minha época a gente chamava essas pessoas de mulheres. Aí ela acabou sendo cancelada por causa de algumas declarações infelizes, assim como ela tentou defender, mas só piorou ainda mais a situação. Tanto que os protagonistas de Harry Potter e Animais Fantásticos, até mesmo o grande Stephen King, acabou indo contra os pensamentos da autora. E o que torna um tanto complexo esses seus pontos de vista é que as pessoas tentaram dizer que ela estava errada, mas ela persistiu no erro. Além disso, todos dessa lista você poderia ficar assim, ah, mas é porque na época era assim, o pensamento era dessa forma, então é produto de sua época. No caso dela é meio complicado porque ela é a única autora viva dessa lista. Outra polêmica que não é bem uma polêmica e sim uma contradição é basicamente ela afirmar que o personagem tal é gay, é negro, sendo que você nunca percebe nos filmes e nem nos livros, só na tentativa de parecer moderno, como foi o caso da Hermione em Criança Amaldiçoada, que ela é negra, e isso gerou bastante controvérsia porque já estávamos acostumados e tinha a imagem da Hermione branca, mas ela falou, eu nunca disse que Hermione é branca ou negra, mas ela fala isso depois que o nosso imaginário já tem uma forma definida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, deixar o like, caso goste do meu vídeo. Tchau.